Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. O Supremo foi inteiro arrastado para a crise do Master. Antes se restringia a 2 personagens, depois espalhou de um jeito, irmãos. Inclusive atrapalhando o nosso encontrinho de sexta-feira, hein, gente? Sim. Antes do carnaval. Pois é, tínhamos um encontrinho marcado que caiu. Mas enfim, vamos falar disso daqui a pouco. Acho muito difícil que um tipo de acordão desse prospere. Porque, assim, esse é um tipo de caso que ele é tão grande, mas ele é tão grande, mas ele é tão grande, mas ele é tão grande. Qualquer tentativa de contenção volta-se contra o agente, sabe assim? Aquela lei da física, toda ação direta terá um efeito contrário, provoca uma reação proporcional, exatamente. Então, acho muito difícil que esse tipo de acordão prospere, até porque tem muita gente no Congresso interessada em continuar explorando também a crise do Master como recurso eleitoral. Então, assim, é um choque, digamos, de interesses, e ele não vai produzir nada além de muito ruído, muito barulho, eu acho, a essa altura do campeonato. Agora, Dani, só pra gente comentar uma notícia do fim de semana, Edson Fachin, então, em relação ao afastamento do inquérito da Polícia Federal de suspeição do ministro Dias Toffoli. O que a gente pode dizer sobre isso? Porque foi uma notícia que foi um fato que aconteceu no fim de semana e hoje a gente, então, acorda, né, nesta semana com esse fato. Joana, vamos aqui, né? Fachin formalizou uma decisão que foi tomada pela ampla maioria dos ministros. Eles assinaram de forma unânime, mas pelos relatos que foram publicados pelo site Poder 360. Vamos rememorar aqui o que aconteceu na sexta-feira, que eu lamentei o fim do nosso encontrinho. No pré-carnaval. Exatamente. O site Poder 360, houve uma reunião na semana passada no Supremo Tribunal Federal para definir o que fazer para tentar arrefecer a crise do Banco Master, que foi ampliada depois que o UOL revelou, reportagem feita por mim e pelo Fábio Serapião, que a Polícia Federal havia entregado ao presidente do Supremo, Luiz Edson Fachin, um novo grupo de achados, ou seja, material que foi encontrado nos aparelhos, plural, de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Que material é esse? Lá há uma série de citações a políticos com foro de prerrogativa de função, ou seja, deputados e senadores. Essas citações têm a ver com crime de corrupção, segundo a Polícia Federal. Há citação também a órgãos públicos, tá? Para interferência no funcionamento desses órgãos. E havia menções ao ministro Dias Toffoli. Há negócios do Banco Master com negócios da família do ministro Dias Toffoli. A PF encontra esse material e fala: parou, bateu, levou. E faz o quê? Atenção, presidente do Supremo. Isso aqui foi o que nós encontramos. A partir daqui, o que é que o senhor quer que a gente faça? É o que diz o regramento, para que não haja lá na frente a acusação de que a Polícia Federal extrapolou, né, no uso de suas atribuições ao investigar um ministro do Supremo. Só o Supremo investiga o Supremo. Nem o CNJ tem Conselho Nacional de Justiça, que supervisiona todas as outras instâncias da magistratura, tem autonomia ou tem prerrogativa para investigar o Supremo. E aí, o que o ministro Luiz Edson Fachin faz depois que a gente revela? Isso foi entregue pela Polícia Federal numa segunda-feira. O UOL publica essa reportagem minha e do Fábio Serapião na quarta-feira. Ou quinta, agora já tô, gente, voando no tempo. Foi quinta. Na quinta-feira. E aí chama-se uma reunião secreta no dia seguinte para debater o que é que ia ser feito com isso. Porque a partir da menção a negócios diretos do Master com o Dias Toffoli, fica muito difícil a situação do ministro lá dentro. Né? Diante da opinião pública, ele já vinha apanhando bastante por conta das notícias de que havia uma ligação entre um resort que era da família, e não se sabia ainda que ele tinha participação direta nesse negócio, e a partir daí, da revelação da reportagem do UOL, ele confirma que sim, ele tinha uma parte ali e que fez um negócio e vendeu um resort para um fundo ligado à REAG, que era ligada ao Master. O que é a REAG? É uma gestora de investimentos que está no centro de uma série de investigações da Polícia Federal, não só do caso Master, mas também de lavagem de dinheiro para organizações criminosas. Essa reunião secreta acontece. Decide-se, então, que Toffoli
se afastaria, fiz aspas aqui com os dedinhos, né? Para, num gesto, para aplacar as críticas à corte, e que seria sorteado um novo relator. Aí, o site Poder 360 publica, na sexta-feira, o que seria os registros das falas de todos os ministros nessa reunião. E aí, amigos, fica ruim demais, porque a ministra Carmen Lúcia aparece dizendo: eu só quero opinar depois que eu puder ler todas as páginas. Eram 200, porque, como eu disse, não tem só citações ao ministro Dias Toffoli, tinha uma série de outros achados ali. Mas os outros ministros deixam claro que vão adotar uma saída corporativa, de blindagem da corte. Segundo o site Poder 360, ministros que dizem: olha, eu não acho que a Polícia Federal podia ter feito isso aqui, não. A Polícia Federal não podia ter olhado dados que dizem respeito ao ministro do Supremo. Mas o que você faz? Você quebra a criptografia do celular, abre lá, tá a conversa, você faz o quê? My eyes, sabe aquele meme da Phoebe, do Friends, em que ela fica gritando: meus olhos, não posso ver. Não dá, né? A PF fez o que tinha que fazer, tem isso aqui, não avança pra cima disso, né? Mas os ministros criticam muito a Polícia Federal por ter encontrado o que encontrou, feito seu próprio trabalho, e decidem por uma saída corporativa e política, que é: Toffoli faz o gesto e aí a gente vai nomear um outro relator e a sorte está lançada. Só que, né, a conversa foi revelada, virou uma grande crise. O ministro Gilmar Mendes tem um meme também que ele fala em alemão, né? Ele gosta muito do direito alemão. Aí ele fala eine große Konfusion. Virou uma grande confusão, porque os ministros ficaram tentando entender como aspas literais foram vazadas. E a partir daí, houve uma desconfiança interna muito grande. De onde veio esse registro? Essa conversa foi gravada. A desconfiança recaiu sobre o próprio Toffoli, que rechaçou abertamente qualquer possibilidade. Eu sei que, amigos, o carnaval volta amargo, azedo para o Supremo Tribunal Federal, e daqui a pouco a gente pode falar do que acontece daqui em diante, porque sim, o Supremo não sai mais da baila, é o que avaliam os especialistas que estão aí monitorando dados de pesquisas eleitorais Brasil afora. É minha coluna de hoje, manchete do UOL. Cheio.